A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? O Anderson Monteiro. Estamos aí mais um vídeo, né? Para mais um vídeo. Só que dessa vez nós vamos estar aqui fazendo uma série de ensinos, certo? Breves ensinos, ok? Sobre batalha espiritual, tá ok? Nós precisamos analisar aqui, vamos analisar alguns textos, vamos comentar sobre batalha espiritual, né? Às vezes tem muitas pessoas também já pedindo, faz vídeo sobre salvação, sobre batalha espiritual. E nós vamos fazendo alguns vídeos, mesclando aí, colocando no canal, além dos vídeos de escola bíblica dominical, nós vamos ter alguns vídeos de orientação, de ensino, instrução para a sua vida, para a nossa vida, para a gente ser edificado pela palavra. Desde já eu gostaria que você, né, curtisse esse vídeo, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, né? Se inscreva no nosso canal, faça parte, né, desse canal, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, tá ok? Então já faz isso aí, já dá o like aí, né? Deixa o joinha e bora pro vídeo. Olha só, deixa eu te falar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 é o texto que nós utilizaremos hoje. Ele vai dizer o seguinte: pois embora vivamos como homens, certo? Não lutamos segundo os padrões humanos. Está na NVI. O versículo 4 vai dizer o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, esse vídeo vai falar o seguinte: você conhece o seu inimigo? Você conhece contra quem você luta? Contra o que você luta? Para nós entendermos, nós temos que analisarmos que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural, o mundo que nós vemos. O apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, dizendo o seguinte: não atentes, não olhe para o que você vê, né? Não foque, não fixe os olhos naquilo que você vê, mas fixe os olhos naquilo que você não vê. Porque o que você vê passa, mas o que você não vê é eterno. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Em todos os momentos, nas mensagens que o apóstolo Paulo ele transmite às igrejas, ele está falando para que a igreja abra os olhos espirituais e entenda, discirna, na verdade, o mundo espiritual, a eternidade. Porque, na verdade, as coisas desse mundo passam, são passageiras, são destrutíveis, mas, na verdade, o mundo espiritual, as questões eternas, as coisas eternas, elas são para sempre, ou seja, tem um peso muito maior, né? Tem um peso muito maior quando nós olhamos para aquilo que é eterno. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo na igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto é uma igreja fervorosa, uma igreja a qual, né, tinha muitos dons, porém, ele vai falar assim: eu falo a vocês como a meninos, né? Porque na verdade eles estavam como carnais, como meninos. Então Paulo ele usa essas expressões para demonstrar que a igreja, ainda que ela tinha os dons, ainda que ela tinha o fervor, né, de querer estar ali no culto, participando, né, mas a igreja não tinha, quando Paulo usa essa expressão, ele está falando, a igreja não tinha maturidade espiritual. Ou seja, maturidade espiritual não é uma experiência de uma vivência dessa vida. Maturidade espiritual é o discernimento do mundo espiritual. Então, quando nós analisamos que o mundo espiritual ele é real e quando nós conseguimos analisar e poder perceber sobre a questão do mundo espiritual e que nós precisamos do revestimento do poder de Deus, do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, do Espírito Santo, nós entendemos que nós estamos lutando contra algo que não é real, que não é, na verdade, visível, mas é real. Então, quando nós analisamos esse contexto de 2 Coríntios capítulo 10, eu vou ficar nesse versículo 3, pois embora vivamos como homens, como pessoas, né, meramente humanas, nós não lutamos com armas humanas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não lutamos com os padrões, com as táticas humanas, com as formas dos humanos de nós homens lutarmos. Nós lutamos com as armas de Deus. Nós lutamos com a estratégia de Deus. Então, ou seja, nós precisamos, logicamente a gente tem Efésios 6, temos muitos outros textos que falam sobre batalha espiritual. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, está em Efésios 6. Nós vamos, né, um dia fazer o vídeo aqui ainda sobre Efésios 6.
mas na verdade estamos aqui pincelando sobre a questão de 2 Coríntios 10, 3, 4. Ele está dizendo que não usamos armas que são de homens e não usamos estratégias humanas. Não usamos armas humanas e não usamos estratégias humanas. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está mostrando que a luta ela é muito além daquilo que nós vemos. A luta ela está muito além daquilo que nós possamos perceber. O versículo 4 ele fala: as armas com as quais os humanos, as quais lutamos não são humanas. E ele vai dizer o seguinte: ao contrário, são poderosas em Deus. Mas de que armas que o apóstolo Paulo está dizendo? Contra quem nós lutamos? Você sabe contra quem nós lutamos? Contra potestades, principados, né, nas regiões celestiais, contra o inimigo de nossa alma. Nós lutamos contra esses seres. Então, ou seja, essa luta ela é constante, essa luta precisa-se de armas que de fato vão derrotar esses inimigos e vão neutralizar esses inimigos. E a nossa luta ela é diária. Por isso que nós falamos de batalha espiritual, porque essa batalha acontece no lugar onde nós conseguimos discernir, conseguimos entender que é o mundo espiritual agindo, reagindo, manifestando. Então, para que nós possamos vencer e não possamos ser pegos de surpresa, nós precisamos das armas de Deus e da estratégia de Deus. Deus deixou armas. E quais seriam essas armas? Primeira, a oração. A oração é um diálogo com Deus. Nós não estamos falando de vã repetições, nós não estamos falando de petições, porque na verdade a oração ela tem 3 aspectos. Primeiro, a oração é conversa, certo? Então a oração é uma conversa, um diálogo entre nós e Deus, você e Deus, eu e Deus. Então, ou seja, nesse diálogo, o que você conversa com Deus? São meramente vã repetições? É isso que nós precisamos analisar, porque a oração ela nos fortifica, a oração ela nos prepara, a oração ela nos torna hábeis, certo? Habilitados, pessoas com habilidades úteis para a batalha. Então a oração ela nos fortalece. Então quando nós analisamos a questão que tem o aspecto da oração, tem o aspecto da intercessão. O que é intercessão? Que está dentro do aspecto da oração. Porque a intercessão é você pedir por alguém, interceder por alguém. Falar, Senhor, toma conta, vai de encontro, ajuda essa pessoa, fortalece essa pessoa, isso é intercessão, certo? E as súplicas, o que são súplicas? Porque o problema é que muitas pessoas confundem oração com pedido. Ah, eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor. Não, existem as orações, que é a conversa. Você vai dialogar com Deus. Na oração nós conversamos, nós falamos e nós paramos para ouvir Deus também falar. Agora, na súplica nós pedimos. Súplicas são petições, são pedidos. Senhor, eu suplico ao Senhor, são clamores, certo? Senhor, eu estou te pedindo, estou te clamando, né? Estou suplicando ao Senhor o teu favor. Senhor, entra nessa causa. Senhor, me ajuda com isso. São súplicas. Tá? Então nós precisamos entender essas camadas da oração. E a oração é uma das armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Que fortalezas são essas? O império das trevas, né? A fortaleza do império das trevas, né? A resistência do mundo, no mundo espiritual das forças malignas. Então nós precisamos ter a arma da oração. Tá, ok? A gente vai, logicamente, mais para frente, a gente vai trabalhar cada aspecto, cada arma, cada questão aqui para a gente poder cada vez mais entender sobre essa questão do mundo espiritual. Agora, olha só, não só essa arma, mas uma outra arma também que o apóstolo Paulo ele trabalha aqui dentro de 2 Coríntios capítulo 10 é a fé. A maioria das vezes, quando as pessoas batalham, né, vivem opressões malignas, batalhas espirituais, seja no casamento, em várias áreas da vida, que na verdade nós chamamos de retaliações, quando nós nos envolvemos com o mundo espiritual, você intercede por alguém, você ora por alguém, você suplica, você clama, você está se envolvendo no mundo espiritual. O mundo espiritual ele está olhando para você. O mundo espiritual ele não descansa, certo? É 24 horas por dia, batalhas, batalhas e batalhas. Então nós precisamos entender que a nossa fé ela precisa ser guardada, ela precisa. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2
2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, se eu não me engano, combati um bom combate, ou seja, ele está falando de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre esse texto mais à frente. Combati um bom combate, né? Encerrei a carreira, o meu chamado, mas eu guardei a fé. Isso é muito importante porque a fé é uma arma. A fé, se você permitir dentro da batalha espiritual, se você permitir que o inimigo mine a sua fé, você não vai conseguir ter esperança de que o Senhor está com você. A fé, ela traz a esperança. A esperança também é uma outra arma poderosa, mas a esperança, ela só pode estar junto, né? São armas ambíguas, fé e esperança. Só pode haver esperança se houver fé. Se você permitir que o inimigo roube a sua fé, que ele mine a sua fé no processo de batalha, você não vai conseguir ter esperança nas promessas de Deus, que também é uma ferramenta grandiosíssima dentro da esperança, certo? Você não vai conseguir olhar para a palavra de Deus, que também é uma dessas armas poderosas em Deus. Então você não vai dar crédito à palavra, então nós precisamos guardar a nossa fé, certo? Então olha só, outra, nós já falei aqui da esperança, né, que juntamente com a fé, mas outra arma poderosíssima em Deus para destruir fortalezas é a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra é a autoridade dos céus, é a autoridade dada de Deus para o seu povo. Aqueles que leem, vivem, entendem a palavra de Deus, eles lutam, certo? Tanto que Efésios vai dizer que a palavra é a espada do Espírito, né? Que a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é a autoridade. Ela é a forma de ataque. Ela é a forma como nós revidamos, como nós retalhamos as forças do mal. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Estar com ela, meditar nela, lê-la, certo? Orar juntamente com a palavra, para que a gente possa ser fortalecido. São armas espirituais, irmãos. São as estratégias que Deus nos deu para poder lutar e pelejar nessas batalhas espirituais, tá bom? E nós não podemos esquecer do nosso amigo Espírito Santo. O que nos consola, o que nos ajuda, o que nos orienta, o que nos guia, a nossa bússola, o nosso GPS, né, o nosso fortalecimento. Ele é o nosso revestimento, ele nos dá dons, ele nos dá poder, ele nos dá ministério, ele nos dá capacidade. O Espírito Santo, ele é o upgrade, né, ele é o que nos torna pessoas capacitadas para poder trabalhar, para poder batalhar nessa batalha. É o Espírito Santo quem dá as estratégias, é o Espírito Santo que é o general dessa guerra. Ele, né, comanda e ele mostra, ele fala, ele instrui, ele dá força, ele dá vigor. Sem o Espírito Santo, irmãos, não tem como nós vencermos as batalhas, certo? Então, olha só, esse aqui é um breve estudo, um breve vídeo sobre batalha espiritual. Terá mais, e eu desde já eu agradeço você, tá, por ter ficado conosco, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixa o like, deixa aí o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.